Fala pessoal, seja mais... Nossa senhora. Sejam mais... Nem corte isso aí. Vou mostrar a realidade como que é. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso YouTube. Se ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve. Se ainda não comentou, comenta. Se ainda não curtiu, curte. Dá uma moral que a gente tá começando agora com o YouTube. Tá voltando agora. É, né? É isso aí. Enfim, sobre o que a gente vai falar agora? Cara, ouça bem o que eu vou te dizer. Com todo o coração, coração aberto mesmo, mano. Pessoas interessantes se interessam por pessoas interessantes. Se você só acha a pessoa trouxa na vida, a pessoa que te machuca, a pessoa assim, a pessoa assado, e aquela que não sabe o que é da vida, e que depois de uma semana vai embora e tal, ouça bem porque eu vou te falar. Você não é uma pessoa interessante. Você não é uma pessoa interessante, é por isso que você só encontra merda na sua vida. É por isso. Tá? Então, eu sei que talvez seja um pouco chato ouvir isso, mas não tem muito pra onde fugir. Se tu quer uma vida melhor, o nível de ser humano que você precisa ser, precisa crescer consideravelmente. Né? Essas dinâmicas que existem no seu coração, de realmente consolidar bons resultados, de querer algo melhor, disso, daquilo, eu sei que você quer, porque senão você não está aqui, precisam ter como acontecer. Né? Spinoza falava muito sobre o potencial do ser, né? Ou seja, a potência do ser, né? Ou seja, você tem um potencial de se tornar alguém, você tem um potencial de atingir um determinado resultado. A questão é que para que aquele potencial se caracterize de fato como um resultado positivo na sua vida, de modo que aquilo seja manifestado na matéria, cara, você vai precisar mudar internamente. Mudar internamente. Por que eu tô te falando isso? Cara, o que vai acontecer se você encontra uma pessoa que é interessante pra caramba, mas você é uma pessoa meio trouxa? Não vai bater o santo. Porque o jeito dela pensar, a forma como ela olha para a realidade, os valores que ela tem, a forma como ela se porta, as crenças que muitas vezes ocupam o coração dela com relação à vida, com relação à existência, vão ser muito diferentes das suas. Vão ser muito diferentes das suas. Daí você vai olhar e não vai conectar. E se conectar vai ser uma conexão meio efêmera, que geralmente ocorre através do sexo, através da beleza. Então, é um princípio importante a beleza, sim, porque a paixão ela se inicia, né, por essa manifestação física, geralmente, por essa estrutura de Eros, né, que é o deus da sensualidade, que é o deus da paixão e tudo mais. Então tem muito a ver com a beleza, mas e para além disso? Você pode até ter uma noite agradável com a pessoa, só que no longo prazo você não vai conseguir sustentar o relacionamento. Porque o seu nível de ser humano, hierarquicamente, talvez seja inferior ao nível do outro. André, você está me dizendo que existe uma hierarquia dentro da humanidade? Cara, existe. Né? Isso aí não é motivo de você literalmente manifestar avareza, de você manifestar soberba, de você querer se achar melhor que os outros. Não tem a ver com isso. Não tem a ver bem com a identidade, mas tem a ver com as capacidades que a pessoa desenvolveu ao longo da vida. Né, cara, eu sou hierarquicamente muito inferior, por exemplo, ao João, na área de gravação de vídeo. Por quê? Porque ele trabalha com isso, eu não sei nada. Entendeu? Assim como terapeuta, como no contexto terapêutico, né, provavelmente eu saiba mais coisa que ele. Não, eu sei mais coisa que ele. Porque ele é jovenzinho, tem 18 anos. Caraca, fiz 20 semana passada. 20 anos. Nem me deu parabéns. Caralho, parabéns! Parabéns, João. Foi mal, esqueci. Volta aqui. Puta que vai entrar. O que eu tava falando? Ah, tá. Da hierarquia, né? Então, de certa forma, essas estruturas hierárquicas, elas existem. Entendeu? E é por isso que eu sou muito da ideia de que você precisa, de fato, se tornar alguém melhor todos os dias. Porque se você não fizer isso, o mundo vai te engolir. Relações rasas vão te engolir. O conceito de Bauman sobre amor líquido vai te engolir. Tudo isso vai te engolir. Entendeu? Por quê? Porque você vai ser uma pessoa hierarquicamente inferior em vários contextos. Entendeu? Então, dá uma atenção para si mesmo. Né? E essa atenção,
que você dá para si mesmo, ela é decisiva para que você se torne uma pessoa mais interessante. André, quando você me traz essa ideia de eu dar mais atenção para mim, né, especificamente ao que você está falando, sobre o que você está falando, cara, eu gosto muito de dizer que existem 6 pilares na nossa vida para os quais a gente precisa dar atenção a fim de se tornar sim uma pessoa mais interessante, né, e a partir disso ter novas portas da vida abertas para a gente. Veja, as portas que estão abertas hoje para você, elas têm muita relação com quem você é hoje, com as capacidades que você tem, com as habilidades que você tem e tudo mais. Imagina que você, sei lá, um programador iniciante. No seu trampo lá, você trabalha com programação de celular. Cara, é improvável que a Apple te contrate. Por quê? Porque você não tem ainda experiência, você ainda não tem um jeito, né, de trabalhar seu, você ainda não, talvez tenha dominado todas as técnicas necessárias para ser contratado por uma empresa de esporte. Só que isso não significa que você não pode aprender, para que um dia talvez a Apple te contratar. Entende? Ninguém, absolutamente ninguém pode te impedir de aprender. Nesse contexto, a qualidade dos seus relacionamentos, sim, ela é diretamente proporcional às qualidades que você tem, ao tipo de pessoa que você é, às crenças que você nutre, às habilidades que você desenvolveu, às capacidades que você possui. Então, pô, quer viver algo melhor? Preciso me tornar alguém melhor. Entendi, André? E quais são essas 6 áreas para as quais eu preciso olhar? Área espiritual, área emocional, área física, certo? Físico mesmo, o shape, o corpo, a estética, a beleza, né? Área intelectual, área familiar, eu vou te explicar isso aqui depois, e a área social, que tem muito a ver com grana, né? Com profissão, com esse tipo de coisa. Então vamos lá. A partir do momento então que nós nos dedicamos a essas 6 áreas, o negócio tende a fluir melhor? Tende. Vou começar com a parte espiritual. E veja, eu não quero que você leve isso como uma imposição. Tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, tu é livre. Tu é livre. O meu objetivo aqui não é te induzir a fazer algo no sentido de tem que ser do jeito que o André está falando, ali da forma como ele está falando, do jeito que ele está falando, com a religião que ele está falando. Não é isso. Não é isso. Não leve isso dessa forma. Beleza? Mas eu gostaria que você entendesse que uma vida dotada de um elemento que é metafísico, ela tende a te levar para uma profundidade de compreensão da existência um pouco maior, porque ela te tira de uma visão essencialmente materialista sobre a vida. O que acontece com muita gente? As pessoas alcançam resultados, elas solidificam resultados, principalmente financeiros. Muitas vezes elas têm até um bom relacionamento, têm uma família, têm filhos, mas internamente elas se sentem vazias. Por quê? Porque elas já contornaram os afetos, construíram resultados, chegaram numa posição privilegiada na vida, mas não conseguem enxergar nada além do que vai literalmente virar pó em poucos anos. E é justamente essa dedicação ao pilar espiritual que faz com que nós, de certo modo, consigamos, né, analisar a vida de uma forma mais profunda, orientá-la para um sentido maior. Se você me perguntar, Deus existe? Para mim existe. Porque a minha vida ela mudou muito depois que eu consegui entender que a minha grande prestação de contas vai ser com Ele. Depois que eu consegui entender mesmo que tudo isso que a gente está construindo no nível material e tal, cara, a hora ou outra vai virar pó. Só que o que não vira pó, cara, é a nossa consciência. Isso também gerou para mim a ideia de que as grandes recompensas da vida não são encontradas nesse mundo.
Mas sou eu, é a minha vida, é o meu jeito de viver. Entendeu? Sem contar que ter uma religião mudou muito o meu jeito de me comunicar. Né? Comunicar tem uma relação muito íntima com interagir com o mundo externo e com o mundo interno. Então, como é que você interage com as pessoas e como é que você interage com você mesmo? Essa interação, ela depende muito dos seus pensamentos, da forma como você enxerga as coisas. Entendeu? E quando a nossa cabeça está meio conturbada, a probabilidade de eu ficar pensando coisa ruim, ela aumenta consideravelmente. Agora, a partir do momento em que eu consigo vislumbrar esse pilar um pouco mais metafísico da vida, né, consigo entender uma dimensão que talvez exista para além daqui, esse tipo de coisa, e você reza, aqueles pensamentos que muitas vezes te consomem, eles vão diminuindo. Deus vai fazer a sua parte? Óbvio que não. Não vai fazer a sua parte, né? Não tem como te obrigar a fazer uma parada para a sua vida melhorar. Mas com certeza a oração, a religião, a fé, a dedicação a isso tudo, construindo uma visão da vida que vai além da matéria, te torna, por si, uma pessoa mais disposta, vamos colocar assim, né? que nutre dentro do coração um fio de esperança com relação ao futuro melhor, com relação a uma vida melhor, com relação à vida eterna. É diferente, certo? Então o pilar espiritual é um pilar que a gente precisa ter bem alinhado com a gente, certo? E lembra que essa relação com Deus, vamos colocar dessa forma, ela também precisa ser nutrida e cultivada. E isso vem através de constância e disciplina. Né? Cara, que qualidade de relacionamento que você vai ter, isso é interessante a gente entender também. Qualidade de relação que eu vou ter com um parceiro, com uma parceira, por exemplo, se eu não falo com ela, se eu não falo com ele, se eu não estou presente, se eu não busco um sacrifício pessoal em detrimento de um ganho para o outro. Entende? Então assim, e aí? Se eu não faço as mesmas coisas dentro do pilar espiritual, nessa busca por Deus, cultivando diariamente essa fé, talvez não vá dar certo. Isso me lembra o conceito de marketing de permissão. O marketing de permissão é um conceito, né, que foi trazido lá em 1999 pelo Seth Godin e que hoje, em 2021, é responsável por muitas carreiras digitais, vamos colocar assim, pelo sucesso de muitas carreiras digitais. Né? O Seth Godin, ele traz essa noção de que, sobre vários aspectos, eu preciso manter o relacionamento com as pessoas vivo. Lá dentro do meu Instagram, por exemplo, através de stories, através de feed, através de live, através de tudo isso. Então ele traz muito essa ideia. Né? E a presença dentro de uma mídia, né, dentro desse contexto que a gente está falando, ela é tão importante quanto o conteúdo. Então, a mesma coisa é o pilar espiritual. Cara, se eu não dedico a minha presença, se eu não dedico o meu tempo, se eu não dedico... me dedico às minhas orações, se eu não faço esse tipo de coisa, que tipo de relação eu vou ter? Porque as pessoas, infelizmente, elas imaginam que a fé é uma manifestação emocional. Tipo assim, caralho, acordei sentindo fé. Mas na verdade, a fé é uma estrutura racional que vira e mexe e se converte numa emoção depois de muito treino. E esse treino é o que a oração faz. É o que a presença religiosa faz, é o que esse tipo de coisa faz. E como eu te disse, aqui não estou falando seja católico, ou seja evangélico, ou seja isso, ou seja aquilo. Não, a questão é como é que você está lidando com a ideia de uma vida que vá além daqui. Como é que você tem se relacionado com uma força maior? Como é que você tem olhado para a existência? Qual é a sua função aqui? O quanto você tem talvez perdido tempo pensando tão somente, sendo motivado tão somente
por questões que, cara, vão ficar para trás, que vão virar pó, como por exemplo, grana. Tô dizendo que grana é importante? Não, é importante pra caramba. O que você faz sem dinheiro hoje em dia? Mas o que eu tô te dizendo? Que se mover exclusivamente por isso não vai dar muito certo. Talvez você possa pensar no que eu vou te falar agora. Sua prestação de contas final não vai ser com o banco. Sua prestação de contas final não vai ser com outra pessoa específica. A sua prestação de contas final vai ser com Deus. E perante Ele, que conhece tudo. Que história você vai contar para justificar os fracassos de uma vida inteira? Então pensa, como é que talvez você possa trazer essa dinâmica, né, para a sua vida? Será que é através de mais oração? Será que é através de um terço? Será que é através de frequentar lá a minha religião toda semana, 2 vezes por semana? Né? Será que é através de rotinas práticas, de ouvir louvor, Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Hoje eu consigo entender que os nossos resultados eles não estão sob nosso controle. Os processos sim, mas o resultado final não. Agora, dentro dessa lógica, quando o nosso pilar espiritual está bem alinhado, cara, é como se a gente ganhasse um gás extra. É como se a gente se sentisse mais perto do resultado. Tá? E isso evita essa desesperança generalizada, esses amores rasos, essa estrutura social que tem afetado profundamente a nossa vida. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto, que eu acho que também é considerável pra caramba de ser citado, a questão das nossas emoções. Né? Como eu citei ali atrás para você, os pensamentos que a gente tem, eles têm uma influência decisiva sobre o nosso dia. Porque é justamente pela qualidade do que eu coloco dentro da minha cabeça que algumas emoções se fazem mais ou menos presentes. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você acabou de terminar um relacionamento e toda hora você fica entrando lá no perfil da sua ex e vendo como é a vida dela. E pensando, meu Deus, olha o que eu perdi. Meu Deus do céu, não podia ser assim. Ai, Jesus Cristo. Como você vai se sentir bem? Vai se sentir top? Claro que não, você vai se sentir um merda. Vai se sentir uma bosta. Porque tu tá colocando coisa ruim pra dentro da sua cabeça diretão. Tu tá pensando, tu tá se desqualificando, tu tá ignorando até mesmo a Rainha Má. Conhecem essa história? A história da Rainha Má é bem interessante. Vamos usar o exemplo da Bela Adormecida, né? Sinceramente, o grande problema que gerou todo o enredo da história da Bela Adormecida foi os pais dela terem não terem convidado a Rainha Má para o batizado da Bela. Entendeu? Então, de certa forma, a metáfora que se aplica aqui é o seguinte: eles ignoraram o perigo, eles não olharam, eles quiseram proteger, quiseram colocar dentro de uma bolha, evitaram um contato com o mundo externo, venderam para ela uma ilusão do castelo, mantiveram ela distante dos perigos da vida, ignoraram, negligenciaram. Qual a consequência? A consequência é que, a gente conhece a história. Ela literalmente, na adolescência, foi envenenada lá e, e o resto você já sabe, né? Aí aparece o príncipe, né? Enfim. Mas isso é fundamental de ser compreendido quando a gente pensa em comunicação. Porque, acabou um relacionamento. Cara, às vezes você está ignorando a Rainha Má. O que isso significa? Você está ignorando tudo de ruim. Você está focando só na parte boa. Você está imaginando que tudo está top, que tudo sempre foi bom. Cara, se esse relacionamento acabou, teve um motivo. Entendeu? O motivo pode ser você? Pode. O motivo pode ser as cagadas que você fez? Pode. Agora indo lá e chorando, e implorando, e meu Deus do céu, volta pra mim, e a sua vida é muito melhor agora do que era comigo, meu Deus do céu, olha o cara que você tá pegando, a mulher que você tá pegando, não sei o que, não sei o que. Cara, olha pra mim, foda-se. Não é assim que você muda um processo comunicativo, implorando, rastejando, stalkeando, fazendo o caralho a 4 e continuando de forma, vivendo da mesma forma, com a mesma cabeça. Não dá para superar um relacionamento desse jeito.
Só que essa estrutura emocional, ela também vale para várias áreas da vida. Né? Pensa numa empresa. Cara, às vezes a pessoa tem... Eu vou usar um exemplo de uma cliente. Começou um negócio. Né? No negócio fitness. Cara, a taxa de conversão dela foi de 10%. A média do mercado é menor que essa. Então não é qualquer um ali que fala com 10 pessoas, por exemplo, e vende para uma. Não é qualquer um. Claro, quanto mais refinado é o processo, maior a probabilidade. Mas no caso dela, ela não tinha experiência com vendas. Não fazia nada assim, tipo... não fazia nada nessa área. Trabalhava com outra coisa. Fazia uma... E depois ela foi lá, converteu. Né? Acho que ela falou na época, acho que com umas 47, 50 pessoas, vendeu para 5, 6, tipo isso. E tava infeliz porque nada dá certo pra mim, porque nada disso, porque nada... Como assim, minha filha? Eu vou desistir desse negócio porque eu não tive... Como assim, minha filha? Então, e é isso que muita gente faz com a carreira. É isso que muita gente faz com os negócios. O negócio tá indo, tá dando certo, você não tá na velocidade que você gostaria que tivesse, você já tá reclamando, já tá colocando coisa ruim, já tá dizendo que isso não é pra você, já tá isso, já tá aquilo, já tá aquilo. Mano, pensa no que você está fazendo, no jeito que você está pensando. Quanto mais coisa ruim você pensar, mais provável seja que você se sinta mal. E eu estou te dizendo que você tem que ser um eterno otimista, que não vão ter dias ruins, que não vai ter um sofrimento na vida. Não, pelo contrário. Vai ter muito dia ruim, vai ter muito sofrimento na vida, vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. A questão é, o que você vai fazer? O que você vai fazer para ir contornando essas adversidades? Para ir resolvendo seus problemas, para ir mudando a sua vida, né? Para ir pensando de um jeito diferente. Deixa eu te contar o que você vai fazer. Você vai aprender. Você precisa aprender a pensar de outra forma. Você precisa aprender a sentir outras emoções. Você precisa ter novas referências. Enquanto as referências forem a mesma, enquanto o seu jeito de viver a vida for o mesmo, enquanto você pensar nas coisas da mesma forma que você pensava quando tinha 15 anos, você vai continuar tomando o cu de graça. Por que eu digo de graça? Porque tem muito conteúdo de graça que te ensinaria a pensar de uma forma diferente. Te ensinaria a ver a vida de uma forma diferente. Mas o que você faz? Em vez de acessar um Instagram decente e consumir conteúdo, sei lá, de caixinha, de story, você fica lá chorando pela sua ex. Você fica lá reclamando do seu chefe. Você fica lá fazendo um monte de coisa inútil. Você tá de sacanagem. É isso que tá. Você tá de sacanagem. Com você e com as pessoas que te amam de verdade. Porque me diz, quem é que te ama pra cacete e quer ver você sem resultados bons? Então como é que eu faço essa mudança no meu processo de comunicação? Eu preciso colocar informações diferentes dentro da minha cabeça, preciso aprender a pensar de uma forma diferente. Isso vai ficar muito claro quando a gente fala do pilar intelectual, mas eu também preciso trabalhar as minhas estruturas emocionais. A maior parte das pessoas que sofrem não consegue lidar com o sofrimento, emocionalmente falando, não chegou na idade adulta. Pode ter 40, 50, 60 anos, não chegou lá. Geralmente quem não consegue lidar com esse fardo, difícil mesmo, né? Não estou dizendo que vai ser fácil, e não busca ajuda, e não quer realmente mudar, não quer mesmo aprender, não quer mesmo abstrair uma boa lição, não quer mesmo lidar com a realidade, cara, essa pessoa tem 15 anos, emocionalmente falando. Onde o que importa é o jeito que ela pensa, onde tudo está certo para ela, ela é a deusa do mundo e ela nunca erra. As referências dessa pessoa estão altamente distorcidas. O jeito dela ver as coisas está muito, muito distorcido. E geralmente isso é sinônimo de que lá na infância e na adolescência eu não consegui alcançar um processo de estabilização emocional que me catapultasse para a vida adulta. E por que a gente muitas vezes não consegue alcançar isso? Porque existem feridas emocionais que foram construídas principalmente na infância. É muito difícil você saber lidar com a vida
né, e com as coisas e tal, se você está todo tretado, se você vem de uma família disfuncional, se você não tem referência de amor, se você não tem referência de valores, se você não tem referências de um casal sólido, é muito difícil, porque você cresce meio perdido, você não sabe como é a vida, você não sabe como lidar com as adversidades. Você de certa forma é fraco, porque ninguém te ensinou a ser forte, ninguém te ensinou conceitos sobre força, sobre a vida, sobre nada. E aí tu vai tomando no cu, vai tomando no cu, vai tomando no cu, vai tomando no cu, vai tomando no cu e vai desistindo da vida. Porque tu foi fraco, ninguém te ensinou a ser forte, você também não quis aprender, você não percebeu o quanto a sua infância, muitas vezes disfuncional, atrapalhou a sua vida. E o quanto muitas vezes é na idade adulta que a gente reproduz padrões de comportamento que nós aprendemos com os nossos pais na nossa infância. É algo que eu falo sempre aos meus clientes. Eu falo muito para eles, cara, olha para os erros, para os grandes erros que você cometeu na idade adulta. E perceba se eles não são muito semelhantes aos erros que os seus pais cometeram. Muitas vezes é bem semelhante. Porque sem referência, sem uma estruturação emocional, sem um aprendizado, sem um mentor, sem uma base sólida para aprender a lidar com as minhas emoções e com os meus sentimentos, eu vou achar que a vida é muito ruim a ponto de ser insustentável e não existir abundância. Quantas pessoas você conhece que falam, relacionamento bom não existe? Deixa eu te contar o que aconteceu na vida delas. Elas foram machucadas, não conseguiram se levantar daquela queda e começaram a construir crenças para se proteger de uma possível dor. Consequentemente, elas afastam da própria vida pessoas que as poderiam, de fato, de fato, caminhar com elas por muito tempo. Por medo. Então, o segundo pilar aqui é o pilar emocional. E esse pilar emocional, de novo, vai ter relação íntima com a comunicação. Mas principalmente com uma comunicação que foi construída a partir das referências que a gente encontrou na infância e que moldaram o nosso jeito de agir, de falar, de ser e tudo mais. Quando eu estabilizo a minha infância emocionalmente difícil, a vida muda. A vida muda. A pergunta que eu te faço é: você está de fato buscando esse tipo de desenvolvimento? Você está de fato fazendo terapia com alguém que realmente entende o que está fazendo? Você está fazendo curso com pessoas que são referências do que elas fazem? Ou tu está só enchendo o saco, indo toda semana para a terapia, não encontrando resultado e achando que a vida é assim mesmo? Para. De coração, para. Não é assim que funciona.